Amém. Amém. Senhor Jesus, amém. Obrigado, Senhor. Amém. Mais uma oportunidade. Estamos reunidos aqui em Teu nome para desfrutar da pessoa do Senhor. Amém. Cristo como sendo o centro conector de todas as coisas desse universo. Possa nos entrelaçar com o amor de Deus. Ó Senhor Jesus, que esse amor possa se estender, ó, para os irmãos, para aqueles que estão à nossa volta. Ó Senhor Jesus, e bem como todos os homens, aqueles a quem o Senhor quer alcançar. Senhor Jesus, nessa noite abrimos o nosso ser para Ti. Fala ao nosso coração. Ó Senhor Jesus, nos esvazia de nós, nos enche de Ti, nos enche de Ti. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém, graças ao Senhor, né? Mais uma oportunidade, estarmos aqui reunidos para desfrutar do Senhor, mais uma porção da palavra. Hoje eu cheguei da estância, foi uma maratona de 9 dias, de muita imersão na palavra, muito desfrute do Espírito, e ali a gente pôde ver com os nossos próprios olhos o que o Espírito Santo está fazendo em toda a terra. Ó Senhor Jesus, e não tem palavras para descrever, humanamente falando. A única coisa que podemos dizer, que tudo que está acontecendo é sobrenatural. É sobrenatural, não tem explicação, né? Inclusive até alguns testemunhos muito fortes que nós ouvimos lá de alguns irmãos que estavam há tempo procurando uma direção, né? Irmãos que amam o Senhor, que amam o Evangelho, que já tinha até um certo conhecimento acerca do reino e tudo, mas que sentia que precisava de uma palavra de direção, né? E aí o Senhor, por meio do Espírito e por meio da atuação, né, dos comportores, dos ceapistas, dos irmãos, também via Instituto Vida para Todos, esses irmãos foram alcançados. Amém. O Evangelho chegou no Timor-Leste. É um lugar completamente improvável de chegar o Evangelho lá. Mas aí nós ouvimos um testemunho de 2 irmãos lá, um casal que nos impactou muito. E aqui bem próximo de nós, também um irmão, líder de um grupo cristão, em torno de 450 irmãos, que ele cuida. Ele estava há mais de 20 anos procurando, e ele encontrou, né? Ele encontrou e ele estava muito feliz, e inclusive nem parece que ele é um recém-chegado no nosso meio. Você vê até o linguajar dele, a forma de cumprimentar, de falar, e o desejo de participar, de ter parte na obra do Senhor. Irmãos, quem é que está fazendo isso? Não é o homem, não é a obra de homens, né? Na verdade, o homem nada pode fazer. Cristo é o único que pode fazer todas as coisas concernente à edificação da casa de Deus. Amém. E nós estamos ainda desfrutando de Efésios, né? Mas já está no finalzinho, estamos nesse volume do alimento diário, né? A verdade absoluta, e a mensagem dessa semana, a mensagem 2 falando sobre o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Mas assim, o Espírito tem nos aberto, né, Efésios, para nos levar a entender que Deus realmente ele precisa de nós. Ele precisa da nossa cooperação para edificar a sua casa. Deus precisa edificar a sua casa. Amém. Deus precisa edificar a igreja. Então essa é a nossa missão. Deus confiou essa missão a cada um de nós, como membros do corpo de Cristo. E outro ponto muito importante que o livro de Efésios vem mostrar para nós, é que nenhum membro no corpo é insignificante. Todos os membros do corpo de Cristo é importante para edificar o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, é por isso que eu e você estamos aqui, né, com esse propósito, de edificar a igreja, a habitação de Deus no Espírito. Ó Senhor Jesus, e nós vimos também em Efésios, muito forte falando para nós, o rio da graça, né? O rio da graça, que teologicamente falando, né,
muitos estudiosos da Bíblia nunca conseguiram enxergar isso. E o Espírito mostrou esse rio que está fluindo do trono de Deus, lá no livro de Efésios. E esse rio da graça está sendo derramado sobre nós com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então isso é algo grandioso, né? Para que Deus possa concluir essa era e realizar a sua obra. E por fim, agora, o que o Espírito está fazendo? Está dando uma nova virada. Primeiro o Espírito nos preparou, mostrando a importância que nós temos para edificar a casa de Deus, a importância que cada um irmão tem. Inclusive a mensagem dessa semana falou muito forte sobre a importância do aperfeiçoamento dos santos, a questão da inclusão dos irmãos. Inclusive, irmãos, hoje, né, nós temos uma carência muito grande na igreja, no tocante ao serviço. E Deus conta com quem? Fala assim, Deus conta comigo. Porque quando a gente fala Deus conta conosco, a gente pode se esconder no meio dos irmãos. Mas quando a gente fala assim, Deus conta comigo, eu estou me comprometendo com o Senhor. Então, irmãos, eu quero encorajar cada um irmão e irmã aqui, né? Nenhum de nós somos insignificantes, nenhum de nós somos desprezíveis, todos nós, sem exceção, somos importantes para edificar a igreja que é o corpo de Cristo. E Deus precisa de uma habitação, e Ele conta com a nossa cooperação. Então, Deus já está se movendo, né? Inclusive até com a pregação do Evangelho. Graças ao Senhor, ontem a igreja saiu para as ruas. Ó Senhor Jesus! E eu tenho certeza, irmãos, que ao sair às ruas, o que nós desfrutamos ali? Não só a salvação de Deus alcançando os homens, também a nossa missão de sair é pregar o Evangelho para salvar os homens. Mas na minha experiência, toda vez que eu saio para a rua, quem é mais salvo sou eu. Eu sou mais salvo, por quê? Porque às vezes a gente nem está num bom dia. Às vezes tem aquele dia que você não está bem, está passando por privação, por situação, por provações, por dificuldade. Mas aí quando você se envolve com as coisas do Senhor, com a pregação do Evangelho, sabe o que acontece? Você é curado. Amém. Recentemente eu tive uma experiência muito forte com o Senhor e com os ceapistas. Eu estava levando os ceapistas para fazer campo, a gente está um pouco limitado. Problema santo, né? Nós estamos no CEAP agora. Problema de acomodação, porque superlotou o CEAP, graças a Deus. Esse era o nosso rogo e Deus mandou, né? E agora nós temos que Ele vai mandar os recursos para a gente se estruturar melhor para acolher cada vez melhor os irmãos, né? E outro problema santo é a logística, que é levar os irmãos para pregar o Evangelho. E nesse período que eu estava fazendo esse trajeto, praticamente só tinha meu carro e a Jampi, que tinha ficado porque a van tinha ido para São Paulo para a conferência de jovens. E foi muito forte essa experiência que eu tive com o Senhor, porque um dia anterior eu designei as equipes e falei, a equipe tal que vai comigo vai para Santa Rita, amanhã cedo, toma um café, a gente sai daqui e vamos atuar em Santa Rita. E aí, quando amanheceu o dia, o meu olho parecia uma bola de sangue inchada, desse tamanho. Eu já tenho esse problema já de muito tempo, mas fica um bom tempo sem aparecer, depois aparece de novo, né? Parecia que tinha uma bolha dentro do olho, né? E aí eu falei, e agora? Como que eu vou poder levar os irmãos nessa condição? Eu com o olho desse jeito. E eu preocupado porque a gente tem uma programação a seguir, e eu não queria quebrar a programação, e comecei a orar ao Senhor. Senhor, e agora? Aí eu preciso, inclusive, ir no médico para resolver esse problema, né? Aí agendei uma consulta para João Pessoa. Aí na minha cabeça, eu vou pegar os meninos, levo comigo para a consulta, deixo eles atuando, e vou ser consultado. E quando eu terminar, pego eles e volto para o CEAP. E ali nós entramos no carro, nesse intento, e começamos a orar, e fazer imersão na palavra profética. Amém. Pegamos um trecho ali daquele dia, que hoje em dia os irmãos têm disponibilizado a mensagem dividida por trechos, né? Pequenos trechos, diário, como se fosse um alimento diário. E ali nós começamos a
a ruminar aquela palavra, e entrar naquela palavra, e orando o sentimento daquela palavra. E a primeira parada foi o posto de gasolina, né? E a hora que eu fui encostando, o Espírito já me deu o sentimento de orar, o sentimento que a gente estava desfrutando com a frentista do posto de gasolina. E aí eu peguei aquela frase que tinha acabado de os irmãos ruminar dentro do carro. E aí eu falei para a frentista, posso orar por você? Aí ela não entendeu, como é? Eu falei, não, eu quero orar por você, você aceita uma oração? Ela, eu estou precisando, eu quero sim. Aí ela falou o motivo, e eu orei aquela palavra, né, que a gente tinha acabado de desfrutar. Irmãos, naquela mesma hora, aquela mulher foi tocada pelo Senhor. Amém. E, inclusive, a semente ficou na mão dela, né? O livro ficou na mão dela para que ela possa conhecer um pouco mais acerca do reino de Deus. Resultado, irmãos, eu acabei meio que me esquecendo do problema, né? E fomos indo. Chegou lá, fui no oftalmologista, passou os remédios e tudo, e eu continuei a jornada, deixei os meninos atuando, e cada oportunidade que eu tinha, eu abordava alguém, e orava com a pessoa, e ali semeava na vida da pessoa. Resultado, quando eu cheguei em casa à noite, parecia que não tinha acontecido nada comigo. Meu olho estava em perfeito estado. A rua é a cura! Então, quando os irmãos estão falando agora que a rua é a cura, não é que você vai para a rua, ao sair na rua você vai ser curado. Mas você é movido pela palavra. A palavra que nos move e que nos conecta a Deus pelo Espírito. É essa palavra que realiza a obra por meio de nós. E é essa palavra que nos cura. Irmãos, eu fiquei cheio de júbilo e de alegria. E principalmente pelas pessoas que foram alcançadas. Se eu tivesse ficado em casa, porque eu estava com esse problema, eu tinha deixado o Senhor paralítico, impossibilitado de alcançar pessoas. E sem contar que aquele dia foi um dos melhores dias da comportagem dos ceapistas que saíram junto comigo. Isso é coincidência? Não. É a obra do Espírito. É a palavra que está realizando a sua obra. Então é isso que o Senhor vem mostrar para nós hoje, que aqui eu estou tendo uma comunhão com os irmãos, amém? Aqui não é bem a mensagem da semana do alimento diário. Eu vou tocar alguns pontos da mensagem da semana, mas o meu sentimento é compartilhar um pouquinho para os irmãos que o Espírito está fazendo, aquilo que nós desfrutamos 9 dias ali naquela conferência, né, passar um pouquinho para os irmãos a bola de fogo, o encargo do Senhor, fresquinho. Nós não podemos ficar de fora do que o Espírito está fazendo. Tem aquela experiência que os irmãos gostam sempre de dizer, né, de Tomé. Tomé, ele duvidou da ressurreição do Senhor. Por quê ele duvidou? Porque quando o Senhor apareceu para os discípulos, ele não estava presente. Ele faltou na reunião. Ó Senhor Jesus! Então, qual foi o resultado? A incredulidade tomou conta do coração dele. Ele falou, não, eu não acredito não, que ele veio aqui não, e ressuscitou não. Eu só acredito se eu tocar na mão e no lado dele. Sabe qual foi o resultado? O Senhor apareceu de novo e falou, então toca. Está aqui a minha mão, está aqui meu lado. Aí ele caiu arrependido, né, em pranto ali. E só depois que ele viu o Senhor que ele creu, né? Mas conosco, irmãos, tem que ser o contrário. Nós não podemos ser como Tomé, ver para crer. Nós precisamos crer para ver o sobrenatural de Deus agir na nossa vida. Para ver o sobrenatural de Deus agindo na nossa família, na nossa casa, na vida das pessoas. Colossenses 1 é um versículo muito rico que a gente desfrutou, chave lá da conferência, várias reuniões a gente desfrutou. Os versículos 13 e 14 do capítulo 1 de Colossenses. Diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha que interessante. O Senhor, ele nos libertou da onde? Do império das trevas.
Então, o império aqui das trevas denota que existe um governo que governa esse sistema do mundo. E esse mundo, ele tem o quê? Um curso, né? E tem um príncipe, tem alguém que governa esse sistema. Quem é? É o inimigo de Deus, Satanás, né? E nós estávamos lá aprisionados a ele por conta do pecado. Porque quando o pecado entrou em nós, a morte passou a reinar em todos os homens. Então essa era a nossa condição. E isso aqui faz um link com Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, que fala o quê? Da nossa condição, né? Vamos ler? Efésios 2, 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, olha que interessante o link aqui, né? Aqui, Colossenses 1,13 fala que o Senhor nos libertou do império das trevas. E Efésios 2, 1 e 2 fala que nós estávamos mortos em nossos delitos. E fala que nós estávamos andando outrora, ou seja, no passado. Graças a Deus que foi no passado. Ó Senhor Jesus, segundo o curso deste mundo. Então aqui o curso, quem é que faz o curso? É o rio. Então o Senhor tem falado para nós muito forte sobre o rio da graça, que flui do trono de Deus para nos alcançar. Mas o mundo também tem um rio. E esse rio tem um curso. E esse curso do rio, outrora, estava nos levando para onde? Para condenação eterna, para o lago de fogo eterno. Mas graças a Deus por Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou. Vamos falar, vamos ficar de pé e vamos ler esse versículo? Versículo 13, amém? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora nós vamos fazer um exercício, tá certo? Você vai pegar o irmão que está perto de você, 2 ou 3, e você vai orar com ele o sentimento desse versículo, com gratidão ao Senhor, por Ele ter te libertado do império das trevas e ter te transportado para o reino do Filho do amor do Senhor. Senhor Jesus. Oh, obrigado, Senhor. Oh, Senhor Jesus. O Senhor nos libertou do império das trevas. O reino do Filho do seu amor. Amém. Ele nos libertou do império das trevas. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Nós somos libertos. Nós somos libertos do império das trevas. E o Senhor nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Então aqui entra o ponto alto de Colossenses. O Filho do amor do Senhor. Nós sabemos que o Filho foi o ato de amor de Deus
para conosco. A nossa redenção, o nosso resgate, custou o preço da doação de Deus, de ter doado o seu único filho para morrer por nós. Então, é por causa da redenção de Cristo que nós somos libertos do império das trevas. E fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, agora nós não estamos mais debaixo da autoridade de Satanás. Ó Senhor Jesus, embora nós ainda estamos no mundo, embora nós ainda precisamos trabalhar, embora nós ainda precisamos estudar, nós precisamos fazer tantas coisas que são legítimas para a nossa vida, nosso viver pessoal, social, sentimental, não importa. Entendeu? Mas, embora estejamos nesse mundo, mas nós não pertencemos mais a esse mundo. Amém. Nós pertencemos agora ao reino do amor do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. E aí, o que veio falar para nós muito forte foi a questão da trama e da urdidura. Né? Aquilo que a gente já vem ouvindo falar já há muito tempo, já há algum tempo o Senhor já está falando para nós, sobre essa questão do tecido forte, né? Todos nós aqui estamos vestidos com roupas de tecido, e esse tecido ele foi trabalhado fio a fio. Então existem os fios longitudinais, né? E os fios transversais, né? Que é a urdidura e a trama. Ou seja, se só tiver os fios em uma direção, ou assim, não tem fibra forte que sustente. Por exemplo, tem um pessoal que agora gosta de usar a calça jeans desfiada, né? Só fica aqueles risquinhos assim, não é? Da calça jeans, só num sentido. Ou seja, aquilo ali é flexível e é frágil. Qualquer topada que você der ali pode rasgar e romper aqueles fios. Mas se a urdidura tivesse por ali, passando no meio, o que ia acontecer? Ia ficar forte como a calça, né? Aqui, não rasga com facilidade. Por quê? Os fios eles estão entrelaçados. Agora existe uma ciência para unir os fios. Os fios não se unem por si só. Então precisa de um equipamento para unir esses fios, tanto os que descem como os que estão entrelaçando, né, pelo meio. É uma agulha. É como se fosse uma agulha, né? Aí essa agulha vem, passa no meio dos fios longitudinais, né, na urdidura, e vem puxando do outro lado, aí os fios vão se cruzando assim, né? Vão se cruzando e vão ficando entrelaçados a tal ponto de se tornar um tecido forte. Irmãos, é isso que Deus está fazendo conosco hoje. O que é essa urdidura? É o amor de Deus. O amor de Deus. O nosso amor humano, ele é mesquinho, ele é limitado. Com a intensidade que a gente está amando aqui agora, daqui a pouco a gente pode estar odiando. Ou seja, não é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro está na verdade. E a verdade é a palavra. E a palavra é Cristo. Então, Cristo quer nos unir a Ele. Quer nos unir a Deus, né? Ou seja, não só Deus entrar em nós, mas agora Deus está fazendo uma obra de transformação para que nós também possamos entrar em Deus. É Deus em nós e nós em Deus. E quando, né, o universo olhar para nós, essa obra-prima de Deus, não vê ali os fios soltos, mas é uma conexão perfeita, em amor, né? Então, esse amor que vem de Deus, nós recebemos de Deus, mas aí esse amor que recebemos de Deus, por meio desse trabalhar de Cristo em nós, que é o centro conector dessas tramas e urdiduras, agora, esse amor é aperfeiçoado em nós, é trabalhado em nós, para alcançar quem? Os irmãos e todos aqueles homens que estão à nossa volta e que precisam do amor de Deus. E aí Deus conta com a nossa cooperação para levar essa vida para as pessoas. Ó Senhor Jesus. E aí, vindo aqui para
para Efésios, que, trazendo uma conexão com a mensagem dessa semana, mostra aqui no capítulo 4 a importância do aperfeiçoamento dos filhos de Deus, para que haja esse trabalhar de Deus em nós. Então percebe que uma coisa está linkada com a outra. Tipo, você vê que o Espírito está falando agora sobre Colossenses, mas está totalmente interligado com o que a gente está desfrutando em Efésios. Então, esse amor de Deus, ele só pode ser trabalhado em nós, mediante, primeiro, eu tenho que me abrir para esse trabalhar de Deus, e o segundo ponto, eu preciso ser aperfeiçoado. E na igreja o Senhor fez o quê? Nos deu os homens dons, cada um com o seu dom, para que possa haver o quê? Edificação. Então, a partir do versículo 7 diz assim, do capítulo 4 de Efésios: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Amém ou não? Amém. A graça foi concedida a quem? A cada um. Olha como a Bíblia é enfática. Ele não fala assim, a graça foi concedida a todos nós. Mas Deus dá importância a cada um de nós. A graça foi concedida a cada um de nós. Segundo a proporção do quê? Do dom de Cristo. O que é a proporção do dom de Cristo? É de acordo com a nossa capacidade. Ou seja, quanto mais eu alargar o meu vaso, mais Deus vai poder me usar. Quanto menos eu permito o meu vaso se alargar, mais limitado eu vou ser para Deus me usar. Tudo vai depender do quanto eu me abro para ser aperfeiçoado pelo Senhor. Ó Senhor Jesus! E aí ele continua, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu o quê? Dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Amém. Irmãos, Deus quer encher todas as coisas. Amém. Ó Senhor Jesus, por meio de quem? Por meio de Cristo. Aqui está falando de Cristo, não é a proporção do dom de Cristo? Não está falando da graça? Então o contexto é Cristo. Então, Cristo é quem vai preencher todas as coisas. Amém. Então, se há vácuo em nós ainda, algum vazio, Deus, por meio de Cristo, quer nos preencher. Amém. E aí ele continua aqui, versículo 11. E ele mesmo concedeu o quê? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, aqui pode ser traduzido também por ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, esses foram os versículos da leitura bíblica, né? Vai até o 16, e ele continua aqui. Mas seguindo a verdade em amor. Amém? Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mais uma vez aqui, né, a urdidura aparecendo. O amor de Deus, que flui de Deus, vem de Deus e nos alcança. E quando esse amor de Deus nos alcança, a graça do Senhor em nós, ela é trabalhada em nós, os dons que Deus nos deu é aperfeiçoado, e aí nós podemos cooperar com o Senhor para trazer o Senhor de volta. Amém. Esse é o desejo do coração de Deus, né? E aqui falando dos homens dons, o 11 diz, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos.
Ele mesmo quem? Deus, né? O próprio Deus, ele concedeu para o corpo, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, cada categoria dessas aqui tem uma função. É por meio dos apóstolos que surgiram as igrejas. Então, Deus levanta os apóstolos para que, por meio dos apóstolos, as igrejas sejam edificadas, e à medida que as igrejas vão sendo edificadas e apacentadas, e cuidadas e orientadas pelo ensinamento dos apóstolos e profetas, assim há a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus! Ou seja, a edificação da igreja se dá em unidade. E é interessante, né? Aqui fala de apóstolos, né? Apóstolos. Então, Deus pode enviar muitos como apóstolos, mas Ele sempre vai levantar alguém para poder dar a palavra de direção. Por quê? Porque se cada um, né, que se levantar quiser dar a sua direção, vai haver o quê? Confusão e não edificação. Mas graças a Deus, que o Senhor está edificando a sua igreja em unidade e unanimidade. Por quê? Por crermos na palavra do Senhor. Por crermos que o Senhor está falando para nós no tempo atual. Ó Senhor Jesus! Então, apóstolos, profetas, os profetas são aqueles que transmitem a palavra de Deus, agora não segundo a sua opinião própria, tá certo? Os profetas, o espírito do profeta, a Bíblia fala, que tem que estar sujeito ao próprio profeta. E quando o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ele vai seguir em obediência ao que o espírito está dizendo o quê? Às igrejas. Não vai ensinar diferente, vai ensinar o que a Bíblia está orientando por meio da direção que o Senhor está falando no tempo atual para nós. Que hoje nós entendemos que para as igrejas o Senhor tem dado o quê para o tempo atual, que é a reta final da volta do Senhor? A palavra profética. Por quê? Porque as profecias estão se cumprindo. Nunca se pregou tanto o evangelho como tem sido pregado nos últimos dias. Também nunca aconteceram tantas coisas bizarras como tem acontecido nos últimos dias. Isso é coincidência? Não. Isso é a palavra se cumprindo. Por outro lado, esses sinais, eles servem como alerta para nós e advertência? Sim, serve. Mas o verdadeiro sinal que nós temos na igreja e que vai apontar a vinda do Senhor é que quando o evangelho do reino for pregado por todo mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim, né? Então, o verdadeiro sinal é esse, é o da pregação do evangelho do reino. Então, todos nós hoje estamos sendo convocados pelo Senhor para se levantar como um exército. Ó Senhor Jesus, para pregar o evangelho do reino. Então, os profetas, né? Os profetas são aqueles que falam por Deus, fala a Deus e fala a Deus para dentro dos homens também. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí quando chega aqui, depois ele fala aqui, outros para evangelistas. Então, no tempo atual, hoje, o Senhor tem dado uma ferramenta maravilhosa para a vida da igreja, que tem formado muitos evangelistas, muitos missionários. É o CEAP. Ó Senhor Jesus. E nós temos um CEAP aqui em Sapé. Isso é algo maravilhoso. Nós somos privilegiados de termos essa ferramenta aqui na cidade. Irmãos, nunca se pregou tanto o evangelho em Sapé como nos últimos dias. Mas agora chegou a hora, não só de semear, chegou a hora de a gente colher os frutos. Amém. Quem crê que nós vamos colher os frutos, diz amém. Amém. Nós vamos colher os frutos. Amém. Sabe por quê? Porque agora a engrenagem vai ficar completa. Nós não só vamos mandar os ceapistas para pregar o evangelho. Toda a igreja, agora, todos nós, precisamos nos comprometer em cuidar dos frutos que o Senhor vai nos dar. Amém. E são muitos. Amém. E é em caixos. Amém. E a gente tem que estar assim, ó, de braços abertos para receber. Amém.
Irmãos, criança nova na casa, alegra a casa. Eu cheguei em casa hoje de viagem, os dois correram para cima de mim, papai, papai, aquela felicidade. Iago com o olho cheio de lágrima, né, saudade. Então, assim, você vê, irmãos, quando tem criança em casa, alegra. E o coração do pai se derrete todo. Ô, meu filho, eu também lembrei de você, trouxe aqui uma lembrancinha. Aí eu sei que ele gosta de carrinho, dei um carrinho para ele todo feliz com o carrinho. Né, mas também dei uma camisetinha para ele do Posso Orar por Você. Amém. Fábrica de Vencedores Kids. Para estimular ele o quê? A exercitar a fé e a pregação do Evangelho. Já desde pequenininho. Né? Nós não vamos cobrar dele o que cobra de um adulto. Mas a gente pode sim ensinar as crianças no caminho que eles devem andar. É melhor a gente ensinar eles a pregar o Evangelho do que o mundo ensinar eles para as biqueiras, em busca de drogas, de bebidas, de prostituição e de tantas coisas malignas que tem aí fora. Graças a Deus que o Senhor tem nos dado a salvação na igreja. Né, essas ferramentas têm salvado, né, nossas famílias. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que Deus vai nos dar muitos filhos espirituais para a gente cuidar. E a criança na casa alegra a casa. Às vezes, não tem muita noção das coisas, né? Aí faz alguma coisa assim, alguns atropelos, e a gente releva, e acolhe, e abraça, e treina, e aperfeiçoa. Irmãos, essa é a nossa vida. Nós somos chamados para edificar a casa de Deus. Ó Senhor Jesus! Amém. Então, graças a Deus por essas ferramentas, né? O SEAP tem aperfeiçoado muitos, e aqui na reunião mesmo tem vários aqui que estão em aperfeiçoamento, outros que já passaram pelo aperfeiçoamento, deram mais um ano ainda para o Senhor nesse aperfeiçoamento, e quantos mais, né? O Senhor vai chamar. Inclusive aqui em Sapé mesmo, né? Se o Senhor chamar alguns, vira mexe, né? Algumas adolescentes vão para lá, né? Bia gosta do SEAP, a Clarinha, Isabel também. Então, assim, o SEAP, irmãos, está acessível a todos. Não é para 2, 3 irmãos, não. É para todo mundo. Amém. É para mim também. Ó Senhor Jesus! O SEAP é tão para mim que já faz 6 anos que eu estou fazendo SEAP, só aqui em Sapé, né? Fora 1 ano de Foz do Iguaçu, mas não sei quanto tempo ainda servindo em outros lugares. Graças a Deus, né? Ó Senhor Jesus, só da região 4, em novembro, dia 22 de novembro, do ano passado fez 10 anos. A gente está servindo só na região 4. Passamos 4 anos em Recife, 2 meses e 15 dias. E quando foi no dia 8 de fevereiro de 2017, nós chegamos em Sapé. E aí no dia 8 de fevereiro de 2019, o Iago nasceu. E aí foi interessante o dia que ele nasceu. Estava um alvoroço no hospital e a enfermeira entrou toda atrapalhada dentro do centro cirúrgico. Aí falou assim, eu não sei mais nem se aqui é menino, se é menina. Por tanto menino que nasceu, eu estou toda atrapalhada aqui. Eu falei, não vai trocar meu filho por uma menina. Aí eu perguntei para ela, só por curiosidade, quantas crianças já nasceu até agora? Ela, 8. E esse aqui é o 8º. Então, graças a Deus, né? Que isso eu tomo como uma confirmação do Espírito. Ó Senhor Jesus. E por fim aqui ele fala dos pastores e mestres. Então pastores e mestres aqui, eles caminham juntos. Não é 2 categorias separadas. Não tem como você pastorear uma pessoa sem que você ensine a palavra para ela. E também não tem como você só ensinar a palavra para a pessoa sem que você pastoreie essa pessoa. Então, na igreja, o Senhor tem nos dado quem? Os homens dons, os apóstolos. Amém pelos apóstolos. Amém, amém pelos profetas. Amém pelos evangelistas. Amém pelos pastores e mestres. Né, que são os homens dons. Dom aqui é presente, né? Então Deus deu esses homens como presente
Para quê? Para que houvesse a edificação do corpo, né? E aqui ele fala que até que todos cheguemos. Esse aperfeiçoamento é até que todos cheguemos o quê? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, irmãos, por fim, eu achei muito interessante aqui o dia de domingo, eu não sei se todos os irmãos desfrutaram, mas aqui fala assim, ó, todo dia aqui é muito rico, sabe? Ele é completo, mas o ponto mais alto aqui, está aqui, ó. Na página 40, parágrafo 1º lá de cima. O Senhor deixou bem evidente o propósito de dar à sua igreja homens como dons, amém? Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Os líderes que o Senhor deu à igreja como dons estão aí não para se assenhorear dela como proprietários, mas para aperfeiçoar os irmãos. Amém. Aleluia! Quando um membro do corpo exercita intensamente seus dons, estes se tornam quê? Ministérios. Os ministérios de todos os membros são para a única obra do ministério. Irmão, sabe qual é a única obra do ministério? A edificação do corpo de Cristo. O ministério que alguém recebe do Senhor não visa promover seu nome ou fama, mas fazer a obra da edificação do corpo de Cristo. E aqui ele fala assim, depois de muitos séculos, o Senhor está eliminando o clericalismo na igreja. Antes havia clérigos e leigos, mas hoje todos na igreja são membros que funcionam e assim ocorre a edificação do corpo de Cristo. Por muito tempo, o clericalismo prejudicou a igreja, matou a função dos membros do corpo de Cristo, mas hoje o Senhor está restaurando a função dos membros de seu corpo. Quando esses membros funcionam, por isso aqui, irmãos, o nosso encorajamento para todos os irmãos funcionarem. Ó Senhor Jesus, repete comigo assim, eu preciso funcionar. Isso, ó. Quando esses membros funcionam, sabe o que eles fazem? Eles edificam a igreja, culminando no ministério conforme lemos, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Temos um único ministério, a edificação do corpo de Cristo. Esse ministério não é formado por homens capazes, mas por homens que dependem de Deus e confiam em seu poder. Eu vou falar e os irmãos repetem comigo assim. Esse ministério não é formado por homens capazes, mas por homens que dependem de Deus e confiam em seu poder. Aí ele fala assim, nenhum de nós é suficiente para realizar a obra de Deus. Nosso ministério é o da nova aliança e do Espírito, não da letra. Deus precisa de canais para levar vida, e como ministros da nova aliança e do Espírito, levamos graça às pessoas. Sejamos fiéis a essa palavra, pois Deus precisa edificar sua igreja, e nos tem mostrado o caminho. Irmãos, Deus tem nos mostrado o caminho. Sejamos os canais da graça. Fala para a pessoa do seu lado, seja o canal da graça. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Seja um canal da graça, a qual nos beneficiará, fazendo-nos crescer e ser edificados com outras pessoas. Agora, repete comigo assim, a graça vai alcançar outras pessoas, bons materiais para a edificação da igreja, que serão vencedoras conosco. Jesus é o Senhor.
Amém. Só essa mensagem de hoje não precisava eu nem ter falado nada aqui. Ela fala por si só. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, né?